pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao terceiro vídeo do nosso canal Systemizei. Nesse vídeo, eu quero discutir, quero apresentar, quero conversar com vocês sobre conceitos fundamentais. A gente vai entrar agora, a partir de agora, nos próximos vídeos do canal, em assuntos detalhados sobre requisitos, sobre verificação, sobre rastreabilidade, sobre conformidade, compliance, sobre engenharia de safety e tal. Só que esses conceitos estão muito claros para vocês, porque assim, é fundamental que qualquer pessoa que desenvolve qualquer coisa, um engenheiro, um desenvolvedor de software, precisa dominar esses conceitos, ter clareza deles, para poder desenvolver qualquer coisa, certo? Então, assim, eu acho que é bem válido a gente começar definindo muito bem os conceitos, a partir daí a gente trabalha os detalhes de como fazer, como evoluir com eles, tá? Então, aqui, para essa aula, eu preparei aqui uma apresentaçãozinha para guiar aqui os nossos assuntos, tá bom? Então, eu vou começar aqui agora, tá bom? Então, assim, como eu comentei, nessa aula o objetivo dela é discutir um pouquinho, falar sobre alguns temas muito importantes e recorrentes que vão estar nesse canal em todo o vídeo, que são fundamentos de requisitos, verificação, validação, rastreabilidade, conformidade ou compliance, que são termos que muitas vezes a gente está imerso nesse meio, a gente ouve esses termos a todo momento. Porém, você tem clareza do que eles significam, das definições que eles têm, o que é cada coisa? Você sabe dizer? Pois bem, então o objetivo dessa aula aqui é que todo mundo saia dela com uma definição clara na sua cabeça. Eu não estou falando para copiar a minha, não, tá? Até porque eu vou me referenciar em algumas normas internacionais, como ISO, o Handbook da INCOSE, algumas normas militares também. O objetivo, então, eu vou te passar algumas definições para que você consiga utilizá-la da melhor forma possível, que você achar que melhor se encaixa no seu dia a dia, tá? Então, vamos lá, então. Eu vou começar aqui apresentando para vocês o que é engenharia de sistemas. Esse é um termo até novo no Brasil, não é muito comum você encontrar com engenheiros de sistemas no seu dia a dia, exceto, obviamente, se você está trabalhando em áreas muito específicas, a automobilística, a engenharia automobilística. Mas o que é a engenharia de sistemas? Essa área ela tem crescido muito nos últimos tempos, muito nos últimos tempos, principalmente devido ao aumento da complexidade dos sistemas. Então, você vê toda essa conectividade, a globalização, tudo é mais complexo. Por mais simples que seja o dispositivo funcionalmente, ele geralmente é composto de diversas peças, diversas conectividades, às vezes tem um app, tem um software rodando. Então, justamente isso. A engenharia de sistemas, é uma disciplina que é um agrupamento de processos que tem por objetivo garantir o desenvolvimento de sistemas complexos, desde o seu conceito mais básico até operação e desativação, incluindo manutenção, dentre vários outros aspectos. Vou utilizar também algumas definições de algumas normas. Vou começar, então, pela ISO. A ISO 15288 é uma norma internacional que ela define alguns processos de ciclo de vida para sistemas. É uma norma genérica aplicável a diversas áreas. Ela é bastante utilizada em automotiva, área industrial, mas ela define a engenharia de sistemas como um conjunto de processos para gerenciar o ciclo de vida de sistemas complexos, que são quase todos os sistemas de hoje em dia, né? Uma segunda definição a gente encontra no Handbook da INCOSE, que descreve a engenharia de sistemas como uma abordagem interdisciplinar que assegura que diversos elementos de um sistema funcionem juntos, de forma integrada e eficiente. Gosto muito dessa definição. Basicamente, define processos, define normas, define abordagens que estão sempre interdisciplinares, que vão assegurar que os diversos elementos, sejam subsistemas, sejam componentes, vão funcionar juntos. Eu gosto muito, essa é a minha preferida. Agora, além disso, nós temos a ARP 4754, que eu quero reforçar aqui, porque é o meu dia a dia, que ela basicamente ela é focada na parte de aeronaves civis e sistemas complexos, bem relacionados à parte aeronáutica. Ela é bem focada na aviação, mas ela estabelece a engenharia de sistemas como prática
práticas para garantir o desenvolvimento seguro e eficaz de sistemas críticos em aeronaves. Então, se você olhar bem, todas falam um pouco a mesma coisa, né? Então, essas normas, elas formam uma base sólida para o desenvolvimento de sistemas em várias indústrias, desde software até sistemas aeronáuticos. Passando aqui, então, as normas aplicáveis, então aqui eu citei algumas, mas dentre outras, nós também temos normas militares, nós temos outra ISO, bem focada na questão de software. Então, assim, existem diversas normas. E muitas vezes essas normas variam da área em que você está atuando e do seu cliente. Em geral, é assim que funciona. Mas assim, eu trabalho muito com a ARP 4754, já trabalhei também com a 15288 e também trabalho diariamente com a Encose, que é meu livro de cabeceira, assim, com relação à engenharia de sistemas. Vamos começar então agora com os fundamentos. Primeiro fundamento que eu quero colocar. O que é um requisito? Você sabe definir o que é um requisito? Aqui eu vou passar uma definição, depois eu vou passar a definição de algumas normas, para você entender o contexto. Vamos lá. Requisitos são declarações que descrevem o que o sistema deve fazer ou ser. Simples assim. E esses requisitos podem ser funcionais ou não funcionais. Vamos fazer vários vídeos depois sobre essa questão de requisitos, tipos de requisitos, como derivar requisitos, como trabalhar os requisitos. Então, não vou me ater muito a esse ponto aqui. Mas o que é importante é que ele é uma descrição. Certo? Então, vamos lá. A ISO, a 29148, que basicamente é a parte de software, ela define um requisito como uma declaração clara e verificável de uma necessidade ou característica que um sistema deve atender. Atente-se a esse verificável. O aspecto verificável de um requisito é muito importante. A Encose Handbook, ele trata requisitos como documentos que especificam necessidades ou expectativas de um cliente ou o stakeholder. Veja que as definições são bem claras, são bem similares, algumas um pouco mais detalhadas e outras um pouco mais abrangentes. Já a norma militar, a MIL Standard 961, ela é uma norma militar voltada para a redação de requisitos. Então, ela não define o que é um requisito, mas ela detalha como você vai escrever com clareza, garantindo rastreabilidade, verificabilidade. Aqui um outro termo importante, rastreabilidade. O requisito precisa ser rastreável. E por fim, tem a ARP 4754, que ela classifica requisitos de acordo com os níveis de criticidade deles. Então, qual o impacto disso na segurança do sistema? Então, resumindo, os requisitos precisam ser definições claras, verificáveis, rastreáveis, testáveis e devem ser priorizados dentro do seu sistema durante o seu desenvolvimento para garantir que você vai entregar para o seu cliente aquilo que ele deseja mais, com segurança e eficácia. Bom, então tá claro para a gente? Fechando esse aqui. Caso tenha algumas dúvidas, mandem no comentário que a gente vai respondendo. Segundo ponto, verificação. O que é a verificação do requisito para você? Aqui uma definição bem clara, bem rápida. É um processo para garantir que o sistema atenda aos requisitos. Então, você tem uma definição do que o sistema deve ser. A verificação, ela vai definir como que você vai garantir que esse sistema está atendendo aquele requisito que você definiu antes. Então, basicamente, ela é um processo de garantir que os requisitos estão sendo atendidos. Vamos de novo para as normas. Então, a ISO, a 15288, define verificação como confirmação de que as saídas de um processo atendem aos requisitos estabelecidos. Então, imagine que você tem uma caixinha, que é o seu processo de desenvolvimento. Você entra com o requisito, você sai com a verificação. E essa verificação, ela é um processo contínuo durante todo o ciclo de vida do seu sistema, seja durante o desenvolvimento, seja durante a maturidade do seu sistema, durante a manutenção dele, tá? O Encose, o Handbook da Encose, ele reforça que verificação assegura que um sistema foi construído de acordo com as especificações e requer testes. Então, de novo, é só uma forma diferente de escrever a mesma coisa.
A norma militar 499, a Military Standard 499B, a verificação, ela define a verificação como uma parte importante, integrante do gerenciamento de sistemas. E cada subsistema deve passar por testes e revisões formais. Isso a gente vai falar depois, quando a gente for falar de ciclos de desenvolvimento. Quando a gente fala de sistemas, subsistemas, níveis de verificação. Tá bom? Isso é bem importante também, mas não vamos detalhar muito a isso aqui, só algumas notas, tá? E a ARP, então, que no contexto mais da aeronáutica, ela exige que a verificação seja conduzida de forma muito rigorosa, garantindo que um sistema e um subsistema estejam em conformidade com os requisitos que você definiu anteriormente. Então, veja bem que o conceito de verificação em resumo, então, a verificação consiste em uma garantia de que o sistema que está sendo construído está sendo desenvolvido corretamente e de acordo com os requisitos estabelecidos. Beleza? Vamos lá, então. Próximo item, validação. Em poucas palavras, o processo de validação é a confirmação de que o sistema que você está desenvolvendo atende aquilo que o seu cliente quer, que o seu usuário final deseja, tá? Então, a verificação, ela verifica se você está atendendo os requisitos, enquanto a validação, ela vai te dizer se aqueles requisitos satisfazem a necessidade do seu cliente, tá? Então, é isso. Basicamente, ele vai atender as necessidades dos stakeholders no ambiente operacional. Então, lá, a ISO 15288 define validação como uma confirmação de que os requisitos de um sistema atendem às necessidades dos stakeholders. De novo, uma forma parafraseada do que eu já apresentei. Já a INCOSE trata como a validação como uma garantia de que o sistema é adequado para o propósito e satisfaz ao cliente. De novo, uma outra forma de escrever a mesma coisa que a gente já definiu. E as normas militares e ARPs, elas reforçam a importância desse processo de validação para garantir que o sistema funcione, mesmo até dentro do sistema dos cenários operacionais mais críticos. Então, essas duas normas definem muito isso, trabalham muito com a criticidade. Então, é muito importante que você entregue um sistema funcionando da forma como o seu cliente quer, certo? Então, a validação, ela vai além do processo de verificação, pois ela não só garante que o sistema foi construído corretamente, mas ela também resolve o problema correto no ambiente real de operação. Perfeito? Tá claro para todo mundo aqui, validação? Vamos lá, próximo tópico, rastreabilidade. A rastreabilidade de requisito aqui, uma definição rápida é a capacidade de você rastrear um requisito desde a sua origem até a sua implementação e a sua verificação. Durante todo o processo de desenvolvimento, você transformar um requisito em uma funcionalidade, um produto, em uma função para o seu cliente, você vai gerando diversos artefatos. Então, você vai testar, você vai desenvolver um componente software, uma placa, você vai desenvolver uma casa, você vai desenvolver um módulo. Tudo isso tem que ser interconectado num processo de desenvolvimento para você garantir a rastreabilidade. E qual a importância dessa rastreabilidade? É que, caso você tenha que alterar esse requisito, você tem que saber qual o impacto ele vai causar. Vamos supor que você tem um sistema extremamente complexo, composto de vários blocos, e você tem um requisito. Aí você fez toda a definição, desenvolveu todos esses blocos baseado nesse requisito. Aí, depois de uma conversa com o seu cliente, ele decidiu mudar esse requisito. Como é que você vai avaliar qual bloco desses vários blocos que constituem seu sistema vai ser impactado se você não tem rastreabilidade? Você vai refazer o sistema todo? Não faz muito sentido. Você está mudando só um requisito. Seu cliente, acredito que não vai ficar muito feliz, né? Então, o conceito de rastreabilidade é muito pouco utilizado hoje em dia. Quem usa se diferencia. Não tem como. Porque ele garante eficácia, ele garante eficiência, ele garante clareza, tá? Então, só reforçando, rastreabilidade é a capacidade de você acompanhar o requisito ao longo de todo o ciclo de vida do seu sistema, desde o início até a validação. Então, vamos lá de novo. A definição da ISO, que é sempre a mais objetiva, é
Rastreabilidade é a capacidade de identificar a origem, a implementação e a verificação de um requisito. E nem eu falei, você tem um requisito. Esse requisito ele está sendo implementado por um bloco. Pode ser um software, um módulo, um computador, uma casa, qualquer coisa, um aplicativo, um celular. E aí, você vai fazer, para você garantir que você está atendendo esse requisito, você vai fazer um teste, por exemplo, ou uma análise, ou algum outro método que a gente vai ver mais para frente. Todos esses artefatos que sejam requisito, componente, artefato de teste, no caso, você vai ter um procedimento de teste, você vai ter um relatório de teste. Tudo isso tem que estar linkado e isso é o que garante a rastreabilidade, tá? A INCOSA, ela reforça que a rastreabilidade é fundamental para você gerenciar mudanças nos requisitos e garantir que todos os seus requisitos são implementados corretamente e que você não vai impactar uma mudança de um requisito, não vai impactar numa parte do sistema que não precisa, certo? E a questão na norma militar da ARP também, ela exige todo o processo de desenvolvimento militar, processo de desenvolvimento aeronáutico, ele exige um controle muito, muito, muito apurado da rastreabilidade do seu sistema, tá? Então, vamos lá. A rastreabilidade, ela garante, basicamente, que nenhum requisito seja perdido ao longo do seu ciclo de desenvolvimento. Então, ela é uma ferramenta essencial quando você está lidando com sistemas mais complexos, compostos de várias partes. Por fim, o último que eu quero apresentar aqui seria o conceito de conformidade, o fundamento de conformidade. Eu prefiro o termo em inglês também, compliance, que, em linhas gerais, define como a garantia que o sistema está em conformidade com normas e regulamentos. Certo? Então, o conceito de compliance ou de conformidade, ele garante que o que você está atendendo atende a normas ou regulamentos ou requisitos. Então, basicamente, a ISO define o compliance como a conformidade com os requisitos legais, regulatórios e contratuais. Então, se você juntar todos os bloquinhos, você tem requisito, que vai ser implementado por um equipamento, um produto, um item, vai ser verificado por meio de um artefato, que seja um teste, que seja uma análise, que seja um checklist, que seja uma revisão, uma reunião. E esses requisitos vai gerar a compliance com relação ao requisito. Você verificou esse requisito, você atendendo aquele requisito, você fez a compliance deles. Então, você garantiu a conformidade do seu produto, do seu sistema, do seu item com relação àquele requisito que você definiu inicialmente, tá? Então, existem várias metodologias, várias métodos de fazer isso. Eu vou apresentar mais sobre isso no decorrer nos próximos vídeos desse canal. Mas o que é importante agora é essa questão de você entender essa questão de compliance. Então, compliance é basicamente quando você garante que você está atendendo um dado requisito, certo? Então, é isso, galera. Próximo passo, então, aqui, só reforçando, então, com relação às normas, porque eu vejo muitas dúvidas ainda sobre qual norma eu uso em cada caso, como eu aplico cada coisa. Então, só em resumo, em linhas gerais, nós temos aqui um quadro comparativo entre as normas que nós temos. A ISO, ela abrange todo o ciclo de vida dos sistemas. Então, uma norma bem geral, é uma norma grande até, e ela tem definições e define os processos durante todo o ciclo de vida do seu sistema. A COSE, ela já é uma norma flexível e adaptável para diversos setores. Ela define um conjunto de processos interdisciplinares para geral. Ela pode ser usada em qualquer área. As normas militares, tanto a 499 quanto a 961, elas estão bastante rigorosas. E elas são muito voltadas para a questão da segurança, então, para sistemas de defesa, para sistemas de vigilância. E, por fim, a ARP, que eu usei também como exemplo aqui, ela é uma norma bastante focada no desenvolvimento de sistemas aeronáuticos. Então, ela tem muito foco na questão de certificação e segurança. Eu já vi alguns projetos também utilizarem a ARP como referência, projetos da área médica. Então, veja que são áreas que realmente elas estão focadas muito na segurança, tá? E outra coisa que eu gostaria de reforçar é que essas normas, elas se complementam. E o uso vai depender da necessidade.
da sua, né, e do cada setor. Então, muitas vezes, essas normas, qual norma você vai utilizar, acaba sendo imposto pelo seu cliente, pelo seu stakeholder, pelo seu usuário final. Se não é, aí no caso você pode definir, como se você está desenvolvendo um produto do zero, você está colocando um produto, um serviço novo no mercado, aí você define qual que é melhor de acordo com a sua estratégia de mercado. Mas aqui está um resumão, certo? Então é isso, gente. Os conceitos, então, de requisito, verificação, validação, rastreabilidade, compliance, eles são essenciais na nossa vida, no nosso dia a dia. Especialmente quando a gente está tratando de sistemas um pouquinho mais complexos, tá? Então, independente da norma que você siga, dominar esses conceitos é fundamental para que você consiga entregar sistemas seguros que atendam realmente à necessidade do seu cliente, certo? E se você gostou desse conteúdo, então, não esqueça de deixar aqui o seu like, comentar como que você aplica esses conceitos no dia a dia, dá dica então para o pessoal, essa troca é muito interessante. E claro, se inscreve aí no canal para você ter mais vídeos sobre esses conceitos e muitos mais, sobre direito de sistemas, sobre direito de safety, sobre gestão de projetos. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá, pessoal!